Olá, Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria de tomar esse tempo aqui juntos para nós meditarmos um pouco na grandeza de Deus que em momentos de agitação nós às vezes deixamos de lembrar ou de manter. A palavra, o Salmo 1 diz que bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor dia e noite, de dia e de noite. Por quê? Não é quem fica lendo, não. É quem consegue estar com a palavra constantemente em si. Para quê? Para que não seja surpreendido em momentos de adversidade, a gente não ser surpreendido por nós mesmos. Quantas vezes você já se pegou pensando ou falando até assim, meu Deus, como pode eu pensar uma coisa dessa? Eu quero te dar um exemplo aqui e nós meditarmos um pouco, baseado em Êxodo capítulo 14. Em Êxodo capítulo 14, Israel havia saído do Egito e eles saíram do Egito debaixo de 10 milagres. 10 milagres. Para o Egito foram 10 pragas, mas para Israel foi o presenciar de 10 milagres. Cada praga daquela ali surgiu de uma palavra do seu profeta, do seu guia, de quem estava assumindo o governo da sua vida, né? Eles agora podiam confiar no homem daquele. Olha, esse homem falou 10 vezes e estas 10 vezes coisas sobrenaturais aconteceram. E nós estamos seguindo um homem completamente vindicado com coisas sobrenaturais. Mas quando eles chegaram no Mar Vermelho ali, o povo se esqueceu tanto da grandeza de Deus, tanto de quem era Deus, tanto de quem eles estavam acompanhando, que parece que não aconteceu nada, né? Parece que não teve praga, não teve sobrenatural, nada. Eles simplesmente escutaram uma conversazinha bem elaborada e meio que resolveram seguir. Vamos seguir. Não, eles não seguiram qualquer um. Eles haviam visto acontecimento nunca antes acontecido, eles presenciaram. E por presenciarem estas coisas, eles então saíram seguindo este homem que não era comum. Logo que eles saem do Egito, eles têm logo 2 manifestações ainda mais sobrenaturais do que apenas as 10 pragas que nós, olhando pelo lado de Israel, chamamos de 10 milagres. Quando anoiteceu, eles tinham uma coluna de fogo, tanto iluminando como aquecendo o ambiente desértico, onde eles estavam ou caminhando ou acampados. Quando o sol raiou, e o sol do deserto é escaldante, eles tinham uma nuvem que os cobria o tempo inteiro. Uma nuvem acompanhando. Ora, que isso? Já isso é sobrenatural, coisa maravilhosa. Que encanto é esse, né? No verso 12 do capítulo 14 de Êxodo, diz assim, no verso 11, e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito
para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizestes isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que servamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Espera aí, essas palavras aqui mostram que esse povo entrou numa amnésia instantânea. Vocês esqueceram de tudo que aconteceu. Era melhor servir egípcio? Que isso aí? Isso é loucura. Isso é loucura, um pensamento desse. Tá, que povo louco. Será que muitas vezes nas nossas vidas já não nos aconteceu isso? Quando é que isso acontece? Quando batalhas invencíveis nos são propostas. Mas é lógico, invencíveis aos olhos de quem? Invencíveis aos olhos naturais, aos meus olhos. Eu penso que não dou conta. Você pensa que não dá conta. Quando surgem barreiras que eu não consigo transpor, você pensa que não consegue. Moisés, verso 13, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Meu Deus! Como é que eu podia dizer algo assim? De vez em quando a gente está aí falando essas coisas sem pensar com o coração, não é? Mas a gente pensa com a mente. Esse é o problema de muita gente, é a mente. É só deixar a mente pensar que ela duvida de Deus, ela duvida de si mesma, ela duvida de promessas, mas se isso está no coração, e esse coração que eu digo é a habitação da alma, a habitação da alma é um habitáculo que se cumpre a palavra, Efésios, capítulo 5, o apóstolo Paulo fala, grande é este mistério, não falando de marido e mulher, mas digo-vos de Cristo e a igreja, dois num só corpo. Então, quando eu digo esse coração, eu falo desse habitáculo onde habitam dois, eu e Deus, num coração, num lugar, aqui dentro de nós, em algum lugar, habita dois seres, eu e Deus. E aqui lutam dois espíritos, Deus e o diabo. Se Deus não habita no coração, o diabo lutando aqui vence fácil. Vence fácil. Porque usa as razões, e a razão é que eles não tinham capacidade, instrumentos, não tinham equipamento para atravessar aquele mar, o povo todo, a tempo de o exército egípcio os alcançar e eliminá-los. Então eles pensaram, o fim nosso é morrer aqui nessa praia. Pois é, né, Moisés? Não tinha sepulcro suficiente lá para nós no Egito, porque não deixou a gente por lá. Lá pelo menos a gente ia morrer de velhice, chicoteado na verdade, mas morreríamos de morte natural e seríamos sepultados. Meu Deus, parem de pensar assim. Esses egípcios que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais os verão e Deus vai calar sua boca com isso. Aí eu quero colocar aqui o parágrafo 49 da mensagem O Poder de Deus. E quem sabe o 50 também.
O irmão Brana estava passando por umas afrontas com algumas pessoas e dizendo que o FBI estaria atrás dele e chamando de charlatão e tal. E o irmão Brana foi para um culto então e chamou. Deus mostrou para eles que aquilo tinha nada a ver com FBI. Eram dois, aspas eu digo, dois ministros do evangelho que estavam tentando desafiar aquele homem de Deus. O irmão Brana disse assim, eu vou cantar um hino, vocês venham aqui, então falem. Quando o profeta cantou, eles fugiram. O irmão Brana disse assim, eu disse, estou farto e cansado destas coisas em toda parte. Deus é grande em batalha. Eu quero que você guarde isso para você. Deus é grande em batalha. Quando Ele te enviar, não tenha medo. Fique ali e veja a salvação de Deus. Agora aqui digo eu, Vanderlei Fernandes Vilaça. Eu já provei tanto desse Deus em batalha. Quantas vezes eu pensei que não havia saída. Quantas vezes a minha mente me atacou e Deus, não pode ser, mas eu acho que morrer é melhor, parar é melhor, desistir é melhor, desistir é melhor. E esse Deus tão amavelmente, tão solidariamente me socorreu e eu sei que Deus é grande em batalhas. Se Ele te enviar, não tenha medo. Fique ali e veja a salvação de Deus. Ele disse, aí referiu-se às Escrituras, aquietai-vos. Só há um que pode produzir a salvação. E esse é Deus. Ninguém mais pode trazer a salvação a não ser Deus. Ele disse, aquietai-vos e vede a salvação de Deus. Por isso, irmãos, eu procuro viver dentro da vontade de Deus, porque em todas as batalhas que eu estive, que eu fui jogado, mas que eu estava dentro da vontade de Deus, ninguém nunca lutou comigo. Lutaram contra o Senhor. O Senhor venceu. O Senhor vence batalhas, às vezes até sem eliminar pessoas. Eu queria fazer aqui um cálculo muito rápido, porque eu já fiz isso. Nabucodonosor mandou fazer uma estátua do profeta Daniel, e a estátua era a medida de uma carreta, caçamba, dessas que você vê passando aí. Ela tinha 23 metros de altura por, eu creio que 5 ou 3,5 de largura. É mais ou menos se você colocasse uma carreta em pé, de ouro maciço. Me ajuda a calcular quanto vale essa estátua. Para construir isso tinha que ser um império. Era um império, e o império era aquele do sonho, que a cabeça de ouro. Tinha ouro ali, Salomão teve mais do que Nabucodonosor. Mas era um homem riquíssimo, 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 riquíssimo. Para mandar fazer uma estátua dessa, absurdamente caro. E decretou que o povo adorasse aquela estátua. Também o povo de Israel, porque a estátua era do profeta Daniel. Mas 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego,
eles não se curvaram àquela estátua. E alguém ficou sabendo, foi falar ao rei e disse, olha rei, tem 3 jovens aí que demos o sinal e eles não adoraram, eles não se prostraram. O rei disse, vamos dar uma chance. Falou com eles, disseram, e disse para eles, vamos aquecer a fornalha 7 vezes mais. Se vocês não prostrarem, vocês serão jogados lá dentro. Aí a resposta daqueles jovens me encanta. Eles disseram, rei, nós sabemos que o nosso Deus tem poder para nos livrar, mas nós gostaríamos que o senhor soubesse que caso o nosso Deus não nos livre, ainda assim nós não vamos dobrar. Aí ele disse, então aqueça a fornalha e jogue-os lá dentro. Aqueceram a fornalha e jogaram eles lá dentro. Jogou lá dentro, não era nem para ter chegado ao fundo, mas ao chegar ao fundo, deu para ver de longe que não tinham 3 jovens, tinham 4 homens lá dentro. E aí falaram com o rei foi ver, confirmou e ele disse, olha, o 4º homem tem a semelhança do filho do homem. Tira eles lá de dentro, tira lá de dentro, tira lá de dentro, tirou de dentro, apagou a fogueira, esses homens saíram e tal. Aí uma coisa que a gente já esqueceu mas cadê a estátua? Você viu que Deus acabou com o valor da estátua sem ter que derrubá-la, sem ter que desfazer? O fogo não pegou na estátua e derreteu o ouro, ou veio alguma coisa e transformou em poeira e o ouro foi embora. Não, o ouro ficou lá, ele só perdeu o valor. Esse é o Deus de batalha. Entende? Esse é o Deus de batalha. O nosso Deus, Israel estava acampado uma vez e temeroso, passou um anjo e fez barulho, foram 185 mil, você encontra em Isaías, 185 mil homens mortos só pelo barulho de um anjo. Com Gideão, Deus matou o povo de pavor, e eles começaram a matar um e outro. Quando Gideão entrou lá para batalhar, o exército já estava morto. Esse é nosso Deus. Se você está na vontade de Deus, descansa. Descansemos. Eu tenho tomado isso. Alguma coisa está se levantando, alguém falou isso, alguém falou aquilo, vai fazer aquilo outro, o outro vai fazer isso. Olha, eu estou dentro da vontade de Deus, não estou no lugar que estou porque eu me pus aqui, eu fui posto, foi Deus que me colocou, é Deus que nos tem chamado. Então, a batalha é do Senhor. Nessa batalha, não tem que pelejar, mas você consegue descansar? Aquietai-vos e vede a salvação de Deus. Aqui vem o exército. Quando penso nisso, aqui vem o exército e a poeira se levanta. E quando Moisés aquietou-se para ver a salvação de Deus, a grande coluna de fogo que estava diante deles, que os havia conduzido a essa armadilha, moveu-se, passou, ficou entre Israel e o exército de Faraó, e eles haviam rejeitado a luz. Todo aquele que rejeita a luz recebe o mesmo que eles receberam. Ela se torna a escuridão da meia-noite para eles. A mesma luz que iluminou para os filhos de Israel andarem, cegou os olhos de Faraó e do seu exército. E o mesmo evangelho do Espírito Santo que você chama de bobagem e que levará a igreja à glória. Escurece os olhos dos teólogos modernos nessa noite. Eu gostaria de conclamar a todos nós, cristãos, você irmão, irmã aqui, congrega debaixo desse ministério, assim está escrito. Vamos acalmar, acalma. Pastor, lei, vai surgir isso, aquilo, vai surgir nada. Você que está aí na agitação das notícias. Meu Deus, e agora como é que vai ficar o país? Deixa o Senhor tomar a guerra. E o que vai acontecer com a nossa igreja? O que vai acontecer com a nossa casa? O que acontece com o nosso trabalho? O que acontece com isso? Aquietai-vos e deixa o Senhor
batalhar. Vamos ter mais experiências? Vamos ter mais o que falar para as pessoas? Não, foi bem na hora que a batalha estava realmente fora do meu alcance que eu vi quem é meu Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que essas palavras possam ter te ajudado e te encorajado a descansar, não a lutar. Eu precisava de força para guerrear. Essa batalha não é sua. O Senhor pelejará por vós. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.